Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua família, onde você estiver, que os anjos do Senhor possam estar te protegendo, guardando, livrando você e sua casa de todo mal. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Hoje o Espírito Santo do Senhor, ele veio falar fortemente ao meu coração sobre a questão de paternidade, filho, identidade de Cristo, né? Eu já tenho essa convicção dentro do meu coração de que eu sou filha amada por Deus, de que eu tenho um Pai Celestial que me adotou como filha, né? E, para a glória de Deus, às vezes acontece alguma circunstância nas nossas vidas que por alguns segundos a gente pode acabar se, entre aspas, esquecendo que somos filhos, que somos amados, que somos cuidados, que somos guardados por Deus. E Ele me trouxe, mais uma vez, na palavra dEle, essa reafirmação de filha, né? A palavra, ela é muito edificante e convidativa, sabe? Espero que consiga edificar a sua vida também. Desculpa. Hoje eu vou estar lendo alguns versos e explicando novamente. Vamos em Gálatas, capítulo 4, do verso 4 adiante. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Deus fala aqui, através da palavra dele, né? De que ele enviou seu Filho unigênito sobre a vida de uma mulher, né? Ou seja, Jesus foi no ventre de Maria, né? E Jesus, ele não foi criado como eu e você. O mais interessante é que ele foi enviado, ou seja, antes de mim e de você sermos criados aqui na Terra, nós já éramos por Deus no céu e Jesus já estava em Deus lá, né? No céu com Deus, né? E às vezes bugam a mente da gente em relação à Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas hoje eu não vou explicar sobre a Trindade nem nada, só vou falar da paternidade de Deus. Deus ama a minha vida e ama a sua. Ele nos criou para podermos adorar o nome dele, sermos filhos dele, né? Amados por ele. Porém, muitas das vezes fazemos escolhas que nos afastam deste propósito do Senhor. E mesmo assim, ele nos revela através da palavra dele que ele enviou, né, Jesus no ventre de Maria, né, para nascer, como eu e você nascemos, né, sobre a lei e tudo. Porém, Jesus, ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele veio para nos resgatar, né, dos nossos pecados,
das nossas transições, para nos libertar da escravidão pecaminosa e assim podermos chamar Deus de Pai, né? Gabriela, então, né, Jesus já morreu há muito tempo. Eu ouço falar isso desde quando eu era, né, criança e tudo. Então, eu já tô salva. Eu digo por mim, dessa convicção. Eu abro mão de viver muitas coisas que a minha carne almeja para obedecer à vontade do meu Pai Celestial, né? E se tornar filha de Deus requer morrer para o mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus, crendo no meu Salvador, que é Cristo Jesus. E eu creio que milhares de pessoas também vivem essa fé, baseada no que está na Escritura. E Jesus, ele está aí a todo dia, convidando pessoas a estarem, né, vivendo uma vida plena nele, né? E até mesmo muitos de nós que cremos, que falamos do amor dele, que batizamos no nome dele, ele nos chama todos os dias para poder lembrar que somos filhos de Deus. E por que ele faz isso conosco? Para que a gente venha entender e temer que a gente não anda mais conforme a nossa maneira, a nossa vontade, e sim conforme a vontade do nosso Pai. E também para lembrar a gente desse imenso amor que ele tem conosco, né? Eu não me arrependo horas nenhuma de ter escolhido viver uma vida em Cristo. Porque independente da situação, das coisas que aconteçam na vida, eu sei que o meu Redentor, ele vive e reina. Eu sei que eu sou filha amada. E esse amor, ele preenche dentro de mim qualquer vazio, qualquer falta, né? E é tão gostoso ter esse tempo, esse momento com o Senhor, sabe? E você poder entender um pouquinho a palavra dele, o que ele quer dizer na ministração dele. Você conseguir ouvir um tiquinho a voz de um Pai soberano, que para muitos é loucura. Para muitos a gente vive religiosidade, fanatismo. Para muitos que ainda não o conhecem, como se diz, delírio da nossa mente, mas não. De fato, ele fala, ele abraça, ele demonstra o amor dele todos os dias das nossas vidas, né? E por ele afirmar na palavra dele, né, que somos filhos, nos tornamos herdeiros de Deus. Ou seja, essa terra aqui, para mim, vai passar. No dia que eu morrer, a minha carne morrer, ela vai para a terra de novo, não é? E para onde vai a minha alma? Para onde vai o meu espírito? Porque nós somos feitos do pó da terra, que aí se torna carne, mas temos alma e temos espírito. Para onde que vai? Porque a carne eu sei que volta para a terra, mas e o meu espírito, né? E eu tenho essa convicção que enquanto eu permanecer em Cristo Jesus, eu estarei com Ele na glória. Existe céu, existe inferno. Muitas pessoas, né, às vezes acreditam, às vezes não acreditam, porque é um estudo bem complexo, é uma situação mais detalhada, mas existe de fato. E muitos acreditam que o inferno é aqui na Terra. Não. A palavra de Deus não fala que o inferno é aqui na Terra, né? Até porque se fosse, a gente não estaria vivo, assim, sobrevivendo, felizes,
sentindo emoções de alegrias, momentos, né? Degustando momentos maravilhosos, outras horas de tristeza, mas passa rápido. Na Bíblia não fala que o inferno é isso. Fala que o inferno é um lugar onde vai arder fogo e enxofre, né? Onde que, no caso, quem for pra lá, né? Não sei quem, mas a pessoa sofrerá, né? Vai sentir dor dia e noite, vai lembrar de tudo e não vai poder fazer nada, porque vai estar preso no abismo, né? Mas eu não vim aqui pra colocar medo, terror no seu coração, na sua mente. Eu vim aqui para te trazer uma palavra de identidade em Cristo. O convite é feito todos os dias para nós. E isso eu não falo, não é só para quem nunca conseguiu ter esse convívio com Deus, para quem ainda não reconheceu como. Eu falo também principalmente para nós que vivemos, né, no Evangelho, no amor de Cristo, nós cristãos, católicos, que também são nossos irmãos em Cristo, né? E nós precisamos lembrar dessa paternidade, mas lembrar com temor, porque eu sou mãe, né? E educo a minha filha conforme os princípios que eu acredito que vão ser bons para ela no futuro, ensinando ela o caminho do Senhor, orientando ela nas coisas, sabe? Mostrando o que é certo, o que é errado. Me alegro com a alegria dela, sofro quando ela tá triste, mas sempre tento mostrar para ela os lugares, as situações que ela deve passar, que vai dar bom para ela, né? E ela, como filha obediente, ela tenta seguir todas as instruções, né? Que eu, como mãe orientadora, falo com ela. E graças a Deus, para a glória de Deus, a vida vai indo bem, porque quando a gente tem obediência, por mais que possa parecer um pouco difícil, a vida vai bem, né? Mas Deus livre e guarde se caso acontecesse dela, né, fazer algo assim que desobedecesse, que eu achasse que realmente vai contra os princípios, né, de Deus. Por exemplo, um exemplo bobo, pegou uma caneta de um coleguinha de escola, né, não é dela, mas pegou, na intenção de quê? De ficar para ela, escondeu, mentiu. E aí depois eu descubro que, de fato, pegou essa caneta, que ela mentiu. Então, duas coisas. Ela pegou algo que não seria dela e ainda mentiu. Então, eu iria ensinar ela na Bíblia sobre a mentira, que o pai da mentira é o Satanás, sobre pegar coisas que não é dela, sobre as consequências, se crescer dessa forma, na lei dos homens aqui na terra, quem rouba vai preso. Enfim, ensinaria. E aí, a escolha dela, se ela permaneceria nesse mesmo pecado, nesse mesmo erro, ou se ela seguiria os meus conselhos e mudaria, deixasse ser transformado o caráter e passaria a viver de maneira mais justa, mais correta, conforme agrada a vontade do Senhor. E aí as consequências vêm. Obviamente que se seguir o caminho errado, vai colher consequências ruins. Ah, Gabriel, mas às vezes a gente não faz nada de errado e colhe tanta coisa ruim. Gente, Jesus, ele sofreu tudo que a gente sofre aqui na terra, até pior. Nada do que eu passo, do que você passa, chega aos pés do sofrimento que Cristo teve, né? Ele se tornou carne aqui na terra, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, sentiu aflição, sentiu medo. Ele chorou, né? E foi por amor a minha tia. E às vezes é necessário a gente passar por momentos difíceis para crescimento como pessoas, crescimento espiritual, para transformação do nosso caráter, né? Como ferro afiando ferro, a gente é forjado. E a gente não vai ser forjado só na alegria, né? Ah, que maravilha! Você acha que você vai conseguir ser transformado na alegria? Não!
A gente é forjada nas dificuldades mesmo, né? Mas aí que tá, em todo tempo a gente vê a mão de Deus, a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê o quão maravilhoso que Ele é, o quão que Ele nos ajuda em todo tempo. Basta a gente começar a olhar com gratidão, né? Mesmo uma situação tão difícil, né? Seja grato. Às vezes a gente não entende naquele momento o que está acontecendo, mas Deus sabe. Ele tem as formas, estratégia. Só que a gente tem que estar sensível à voz dele, a deixar ele, né, fazer conforme a vontade dele. Agora eu vou ler outro verso que está em... Desculpa. João 3,16. Olha que lindo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso. Como é lindo, papai. Como o Senhor é tão maravilhoso, papai. Mais uma vez, ele reafirmando aqui, né, na palavra dele, que ele amou ao mundo, né? Só um minuto. Mas o que é isso? Deus amou ao mundo de tal maneira. Eu entendo na minha simplicidade, né? Lendo os versos bíblicos, que eu lembro novamente, eu não sou formada em teologia, eu não tenho estudos aprofundos, eu somente medito mesmo aqui nos versos bíblicos, né? E o Espírito Santo de Deus vai falando no meu coração. Aí, meditando, eu tenho entendimento que Deus está trazendo ao meu coração de que Ele fez a humanidade e Ele ama a humanidade, ao ponto dele se entregar como seu filho para morrer na cruz do Calvário, por amor à humanidade. Ele chama a humanidade para viver uma vida de retidão, de justiça, uma vida que é de amor, de paz com Ele. E aí, muitas das vezes as pessoas ficam, Deus ama só os filhos, né? Só nós que somos crentes, que vive a vida para Deus, que não faz as coisas erradas, aparentemente, tá? Porque Ele é tão maravilhoso que nós somos salvos pela graça mesmo e por crer no Jesus Cristo maravilhoso, porque se for salvo pelas obras, por pecados, a gente não é. Que muitos erros, muitos pecados, muitas falhas a gente encontra uns nos outros. Às vezes muitos aparentavelmente, você vê de longe, mas tem muitos que é escondido. Então, por isso que todos os dias a gente tem que ser lembrado da paternidade, que a gente tem que procurar ser melhor, que a gente tem que ter esse temor. Mas voltando, Ele ama a todas as pessoas que Ele criou, todas, tudo que Ele criou. Ele criou a terra em 6 dias, os céus e terra em 6 dias, e o homem também, e descansou no 7º. Então, tudo que Ele criou com amor. O homem, Ele criou para cuidar, cultivar também a terra, para poder aproveitar a beleza daquilo que Ele criou. Mas aí a Eva, o Adão foi lá e pecou, aí ficamos no pecado, nascemos do pecado, né? Mas não é pelo fato de nascermos do pecado, por Eva ter pecado, Adão ter pecado, que Deus deixou de amar. Ele continua nos amando, só que Ele tem uma diferença. Ele chama, Ele convida todos os dias a amar a Ele acima de todas as coisas, acima de qualquer pessoa. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas de qualquer pessoa, eu vou fazer o que agrada a Ele, que traz alegria ao coração dele, e vou deixar ser transformada por Ele. E se eu me amo, para me amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Então, eu vou tratar o meu próximo com amor, do jeito que eu gostaria de ser tratada, certo? Então, o amor, resumidamente, de Deus constrange qualquer um de nós. Porque por mais que a gente tenta amar mesmo, de verdade, a gente ainda falha, né? Mas esse amor dele não desiste de mim, não desiste de você.
E você que ainda não conheceu, que não serve a Ele continua chamando todos os dias, né? Ah, mas eu tô cheio de pecado, eu só posso ir depois que eu me libertar disso, me libertar da bebida, me libertar das drogas, me libertar da prostituição, me libertar da fofoca, me libertar da inveja, me libertar daquilo. Enfim, não interessa o tipo do pecado, não interessa. O que interessa é se você está disposto a abrir mão das coisas e viver uma vida para Deus, viver esse amor, entendeu? Ele te convida, ele não quer saber do seu passado, do seu pecado, das suas falhas, se você matou o seu... Ele quer saber do seu coração, se você quer mesmo uma vida com ele. Se você quer receber dele essa paternidade de ser filho, ser chamado filho, né? Tem a diferença de ser filho e de ser criatura de Deus, né? Criação de Deus. Então, ser filho vai te dar, em Cristo Jesus, o direito de ser herdeiros em Deus, o direito de reinar com Cristo, né? Nos céus. Então, assim, eu procuro tentar viver essa vida que agrada a Deus, né? Que na palavra fala para aquele que se acha forte, se encontra fraco, aquele que se acha bom demais, cuidado para que não caia, algo desse tipo. Não lembro os versos direito, gente, porque eu não guardo muita referência, né? Então, por isso que eu sempre escrevo e anotando, mas eu lembro que tem uma passagem na Bíblia que fala pra gente tomar cuidado, né? Pra não cair, né? Às vezes acontece a gente encontrar um irmão que tá caído no pecado, ou que saiu da igreja, ou isso, aquilo. E acontece de apontar, de julgar, de falar palavras que, em vez de levantar, de dar vida, acaba matando mais aquela alma. E se achando superior, achando que tá podendo, só porque vai todos os dias na igreja. As igrejas, assim, é muito bom adorar, congregar o Senhor todos os dias. É muito bom estar na casa do Senhor para dar a Ele uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, né? E as igrejas são um hospital espiritual, digamos assim. Lá tem pessoas curadas, mas também tem pessoas doentes da alma. Tem pessoas que precisam mesmo de amor, de compreensão, que precisam ser acolhidas e que está lá há muitos anos, mas está morrendo espiritualmente na fé. Mas a gente que estamos lá precisamos estar mais unidos em acolher, em amar mesmo, assim como Deus nos amou, né, para ajudar a curar essas pessoas. Só que também tem aquelas pessoas que não querem nada com Deus, que não quer compromisso, que não quer deixar Deus trabalhar. Aí vai por status, né, só para dizer que é crente e tudo mais. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não sou Deus, mas Deus vê tudo. E Deus, Ele vê, Ele conhece cada um de nós que somos filhos dele. Ele conhece e Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Ele sabe como corrigir a cada um de nós. E Ele corrige aqueles filhos que Ele ama e tá tudo bem. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, que não olha o pecado do próximo, não olha o erro do próximo, não olha a placa de igreja X, não olha a fama da igreja X, a fama do... Não olha isso, olha para Cristo, olha para o convite que Ele te faz hoje, né? Se rende aos pés dele, independente do que acontecer. Deixa Ele trabalhar, aceita esse grande amor, aceita esse tratamento de Deus, sabe? É muito bom saber que eu tenho um Pai Celestial, saber que eu sou a menina dos olhos dele. Olha que lindo. Em Salmos ele fala que eu sou a menina dos olhos dele, você também é. Se você deixar, se você crer, se você aceitar. E se você já é, continua sendo. Não deixa de ser. Continua buscando, independente do que acontecer. Continua buscando. Nem que seja arrastando. Porque deserto é lugar de fase, momento. Lugar para crescimento, lugar de preparação, lugar de fortalecimento, mas não é lugar de morada. Logo, o deserto
você passa por ele, chega na terra prometida. Logo, a fase ruim vai embora e chega a alegria. Né? Como eu havia falado no vídeo anterior, que tem uma parte, acho que em Eclesiastes, não sei, que fala que há tempo para tudo. Né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, é isso. A vida da gente, até o último dia de vida da gente aqui nessa terra, é fases. Tem fases que tá ótima, tem fases que tá ruim, entre aspas, porque você acha que tá ruim, mas não é ruim, é crescimento, é fortalecimento, é maturidade, e é isso. Então, entenda que o amor de Deus por mim, por você, independente da sua crença, independente do... Ele te ama. O que ele não ama é os pecados. Ele não ama o pecado, ele abomina o pecado. Mas ele ama você, pessoa. Então, aproveita esse amor e creia mesmo em Cristo Jesus. Creia nesse amor, creia que Jesus veio na terra. Tenha essa convicção dentro de você. Por mais que a gente não consiga ver aos olhos humanos, né? Mas a gente consegue sentir a presença de Deus, a gente consegue sentir o cuidado, os livramentos que ele dá pra gente nos dias a dia, sabe? O alimento que ele não deixa faltar. Ah, mas o alimento é porque eu trabalho. Sim, você trabalha, óbvio, né? Porque depois do pecado, né? Antes a gente não precisava fazer nada. Mas a Eva e o Adão foi lá e pecou. Aí Deus falou, né? Que agora teria que trabalhar pra comer, né? Pra poder se sentar. Era tudo praticamente vindo assim, ó, na nossa mão. Deus é lindo, né? Mas enfim. Mas se Deus permite a porta do emprego fechar, como é que você vai se sustentar? Ah, mas você tá julgando praga? Não! Tá repreendido em nome de Jesus. Mas tô falando assim, que Deus que governa nossas vidas, Ele que tem controle de tudo. E às vezes acontece da porta do emprego se fechar. Ou da gente mesmo sair do emprego por algum motivo que aconteceu. E ficar na dependência total de Deus, né? Porque eu falo até mesmo por mim. Tem hora que a gente trabalha com nossas mãos, né? E se acha autossuficiente, né? Acha que tá no controle de tudo. Mas aí, Deus vai lá e permite a gente perder as coisas pra gente entender que quem tá no controle da direção é Ele. Que eu sou dependente dEle, né? Então, se eu tenho um serviço, é graças a Ele. Se o salário cai na conta, é graças a Ele. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o homem, o ser humano, é falho. E se seu patrão não paga seu salário? Né? Você lá cheio das suas contas, dos seus compromissos para pagar, aí chega a data e não paga, enrola, depois não paga, aí você, tá, tudo bem, você vai levar na justiça, mas vai demorar um tempo, né? Pra justiça ser feita, a justiça aqui da terra ser feita, né? E enquanto isso, a barriga não espera, a comida acaba, né? Então, se você não colocar, depositar essa confiança no seu Pai Celestial, que tá cuidando e tudo, você acaba o quê? Surtando, né? Adoecendo. E Deus não quer isso para nossos filhos dele, né? E é um papel de troca, né? Por exemplo, a minha filha confia em mim. Por quê? Porque eu cuido dela, né? Ela sabe que depende de mim, por enquanto, né? Pra comer, pra vestir, pra passear, essas coisas. E de dar o amor que ela precisa, né? De ser acolhida. E ela confia em mim, porque eu consigo passar para ela que em mim ela pode confiar, contar comigo para tudo, que eu sempre vou estar ao lado dela, eu sempre vou fazer de tudo para poder estar apoiando e ajudando ela no que ela precisar, conforme a vontade de Deus, né? Assim é Deus. Eu posso confiar no meu Pai Celestial, porque Ele não falha. Ele é melhor do que eu que sou mãe. Eu que sou mãe emprestada, né? Porque, na verdade, a minha filha é de Deus, não é minha, é de Deus. Ele só me emprestou ela para me ensinar como que é o amor, como que é amar mesmo. Então, eu confio no meu Pai. Se eu confio no meu Pai que tá no céu, tudo bem que eu não tô vendo. Mas eu sei que se eu tô respirando, se eu tô falando, se eu tô andando, se eu tô com saúde, se eu tenho casa, tudo é Ele que proveu, tudo é Ele. Porque se dependesse de mim mesmo, das minhas mãos, gente, eu não conseguiria nada, não.
nem você. Você pode ser inteligente, você pode ter empresa, você pode ter trabalhando para os outros. Mas se você olhar da sua dependência de você mesma, nós dependemos de Deus para tudo. É Ele que envia pessoas para concluir o propósito dele na nossa vida. Pessoas para ajudar nós a nos tornar melhores pessoas. E muitas das vezes a gente não entende. Às vezes acontece dele enviar ou permitir pessoas nos apunhar lá pelas costas, falar mal, mas é para quê? Para alinhar o nosso caráter. Como assim, Gabriel? A pessoa tá falando mal, como assim? Assim, se estão falando mal, deixa falar. Quem te justifica é Deus. Se estão, tramando, deixa seu pai tá vendo. Ele te protege. Eu sou uma onça, né? No vocabulário brasileiro, dizer, quando mexem com a minha filha, eu vou lá para defender ela. Tipo assim, se precisar, né? Mas antes de eu deixar a minha carne falar mais alta, né, para defender minha filha, eu primeiro vou no meu pai celestial e falo com ele. Tá acontecendo assim, assim, assado. Me dê estratégia, me dê domínio, me ajuda aí, papai, porque tá difícil. O senhor sabe que a minha carne tá gritando, então controla o meu ser, me dê estratégia e sabedoria para ajudar ela. Enfim. Então, é isso que ele faz. Ele nos defende na hora certa, ele nos sustenta, ele que nos guarda, nos proteja, né? Te livra de acidentes, ou às vezes o acidente até acontece, mas graças a Deus a morte não chega. Enfim, ele te dá forças, né? Para poder superar um luto, né? Porque um luto, gente, é só Deus. Não há palavras que conforte, não há palavra, não há abraço que console. É somente o Espírito Santo de Deus mesmo para poder amenizar a dor da perca, né? Porque eu sei que estamos aqui de passagem todos, mas ainda assim é difícil para nós aceitar perder alguém querido, né? Mas ainda assim, o amor de Deus supre essa falta em nós. Ele nos prende, mas quando a gente deixa ele trabalhar, quando a gente pede para ele vir, né? Em nós, trabalhar em nós. Agora eu vou ler o último. Está em Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Tá vendo? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todos que aceitam Jesus como seu Salvador, todos que aceitam Jesus como seu Salvador, que vive para a glória dele, né? Que reconhece esse amor dele, esse amor que constrange, que reconhece o sacrifício na cruz do Calvário, né? Que reconhece a palavra dele que está aqui para quem quiser ler. Todos nós, né? Que antes éramos escravos no pecado, né? Tivemos essa nova chance em Cristo Jesus de sermos restaurados, de sermos ressuscitados em Cristo Jesus, de sermos vivificados em Cristo Jesus, né? Uma vida com Cristo, gente, não é sacrifício, não é uma coisa ruim, dolorosa de se viver, não. Pelo contrário, é maravilhoso poder servir a Jesus. É maravilhoso poder ser filha de Deus. Ter essa convicção de que eu sou filha amada, adotada por Deus, porque eu fiz a escolha de viver uma vida para Cristo. Sabe por que eu falo isso? Para mim estar aqui hoje falando com vocês não foi fácil, teve processos. E eu não tô aqui para ganhar fama nem nada disso, não. Pelo contrário, eu não gosto de me expor, né? Mas foi processos. E quando a gente lembra dos processos, se não fosse Deus cuidando, segurando, sustentando, com certeza eu não estava aqui. Com certeza, nem falando desse amor, de como que vale a pena servir, eu não estava aqui. E antes
antes de eu conhecer ao meu pai, de servir a ele, a minha vida era sem graça, era triste. Eu não ficava satisfeita com nada. Mas ainda se queimava dentro de mim essa chama de conhecer Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Jesus? Eu fui criada num lar que não era cristão. Minha mãe e meu pai falam ser católicos, mas também nunca ia na missa. Que eu me lembro, eles só foram à missa no dia que eles me batizaram, quando eu tinha 5 anos de idade. Então minha mãe mandava eu ir pra igreja católica para fazer a primeira comunhão e tal. E eu amava, né? Para aprender sobre Jesus. Eu era só uma criança? Sim. Mas quando esse chamado arde dentro de nós, gente, e Deus deu talento e dons para cada um de nós, que é desenvolvido desde o ventre. A gente não entende, mas a gente sempre vai pro lado de alguma coisa que a gente se aperfeiçoa, se adapta mais e gosta mais. Então, é isso. Eu sempre queria conhecer Jesus. E a minha sede, fome de conhecer quem é Jesus era tanto que na igreja católica eu participava de tudo que mandava, né? Eu era fiel de ir tudo, coroinha, fazer tudo, coroava Maria. Gente, com todo respeito, eu não tô aqui para criticar a igreja de ninguém, não, nada disso. Porém, nas catequeses eu fazia as perguntas que eu sempre fui muito de perguntar, sabe? Curiosa, eu sempre fui de perguntar, eu tenho dúvida. E eu tinha muita sede disso e ainda tenho, de conhecer mais. Porém, as pessoas não sabiam tirar as minhas dúvidas em relação ao meu Jesus. Então, eu comecei a sair, né, da igreja católica. Fui saindo. E aí, com os 13 anos, aconteceu algumas situações que eu não tinha maturidade, mas acabei namorando e tipo assim, até que ele foi bem respeitoso, nunca passou dos limites nem nada. Só que aí eu me vi me perdendo dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu era uma menina, uma criança, gente, com 13 anos de idade. Que tristeza. Só que como eu não tinha orientações baseadas na Bíblia, naquela época, minha mãe achava normal, né? Antes, com o intuito de proteger, antes liberar o namoro em casa do que deixar o namorar na rua. Então, ela liberou esse namoro precoce. E aí, mesmo namorando, assim, depois com 1 ano de namoro, eu terminei, porque eu entendi que aquele namorado não via ele como meu namorado. Eu via ele como um irmão, né? Eu preocupava com ele como um irmão. Só que eu não entendia. Só que eu vi o cuidado de Deus em minha vida, né? Por quê? Porque ele me fez entender que não estava na época, naquele momento. Só que aí eu comecei a ir na igreja batista, que eu gosto também muito, para sanar as minhas dúvidas de Jesus. E sempre tive esse diálogo de conversar com Deus. Na época, eu não era de ler a Bíblia, mas eu conversava muito com Deus. Sentava horas e horas, ficava olhando o céu, conversando com Deus. Aí eu fui pra Batista. Eu amava ir pra Batista. Tirava tudo quanto é dúvida que eu podia. Só que, infelizmente, né, aquela coisa meio pé na igreja, meio pé no mundo, eu comecei a namorar na escola com 15 anos. Aí, gostei muito da pessoa, namorei 2 anos, terminei. E não fiquei firme na igreja. E aí, com uns 16 anos e meio, eu conheci o pai da minha filha. E assim, foi um processo de 12 anos ao lado dele, a qual a única coisa que eu não me arrependo é de ter minha filha. O melhor presente que Deus me deu foi ela, porque quando eu quis engravidar, eu tive que fazer tratamento, né? Os médicos falaram que era difícil e tudo, quase impossível, mas aí
Com 2 meses de tratamento, para a glória de Deus, eu consegui engravidar da minha princesa. Mas nesse processo de 12 anos de casado com ele, eu passei esse processo e aí sim eu comecei, depois que eu engravidei, que era com os 24 anos, a me achegar mesmo aos pés do Senhor. Porque na minha gestação eu passei um processo difícil que eu não esperava da atitude do pai da minha filha. E aí, nesse processo que eu achei que era para morte, foi para aproximar mesmo mais de Deus e entender a minha identidade de filha em Cristo. E aí, quando a Lara tinha 2 anos, eu batizei nas águas batismais. Só que eu acreditava que para me batizar eu tinha que casar no papel, que eu não era casada no papel, eu era amigada. Então eu casei num dia, batizei no outro. Não sei nem por que eu tô contando esse testemunho, mas amém. Aí, eu ainda continuei com ele mais 2 anos depois, né? E foi o ponto de não aguentar mais. Só que aí, como eu casei, né? E batizei, o processo foi tão espremido. O que acontece? Que eu fui para chegar ao ponto de uma separação, eu tive muita crítica. Mas antes das críticas, eu orei muito, busquei muito de Deus. Por quê? Porque eu entendia e entendo que o casamento é um compromisso sério. Só que eu só fui entender melhor depois que eu batizei, né? Que esse compromisso feito entre um homem e uma mulher, perante Deus, uma só carne, tinha que ser sério, uma aliança, né? De propósito mesmo, unido na mesma fé. Porém, o pai da minha filha não quis esse compromisso com Deus. Ele mentiu, ele fingiu ser quem ele não era e depois, enfim. E aí ele leva a vida que ele leva, que ele escolheu, mas eu permaneci em Cristo. Por que eu falo em Cristo? Porque onde era para mim ser acolhida, eu não fui acolhida. Eu fui muito criticada, eu fui muito julgada por separar. E, tipo assim, em todas as críticas eu passei, né, na verdade. Já passei por muitas nesses anos, nesses processos. Então, não vou especificar nem dizer nome de nenhuma, porque não vem ao caso. E cada uma me valeu muito, sabe? Me fez crescer muito como filha de Deus no ministério. Sou muito grata a Deus por cada uma que eu passei. Mas não é a igreja, a placa, o templo, né? Que não me acolheu. Não foram os pastores que não... Simplesmente pessoas de dentro, membros, né? Acabaram me ferindo a alma, me machucando. Quase que eu morri espiritualmente por eu ser solteira, hoje em dia ser divorciada. E nisso me impediram de fazer obras dentro da igreja, porque eu era uma divorciada, porque eu gosto de batom, eu gosto de me arrumar para ir para a casa do Senhor, porque eu me arrumo para Deus, não é para mim nem para o homem. Eu entendo que se eu sou filha de Deus, Deus quer me ver bem. Se eu sou mais semelhante de Deus, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele é um Deus lindo. Então, Ele quer ver eu bem comigo e bem com Ele. Óbvio, as roupas têm que ser com decência, tudo com decência, nada exagerado, mas eu sempre gostei de andar arrumada para Deus, mediante aquilo que eu tinha, né, que eu tenho. Então, assim, nada de extravagância, essas coisas, só que eu fui muito ferida, muito mesmo na época, e não me deixaram fazer as coisas que tinha que ser feito, que Deus, tipo assim, colocou algumas coisas nas minhas mãos para me fazer e ainda confirmou através de profetas, pregadores, confirmou. Enfim, mas
estou eu aqui para falar desse amor, desse cuidado. A gente passa esses processos e a gente não morre, porque estamos firmados em Cristo. Então a nossa vida é eterna em Cristo, entende? Eu passei esses processos e glória a Deus por cada vida. Por quê? Porque para mim ser essa pessoa que eu estou aqui hoje, eu tive que passar. Eu tive que ser ferida. Eu tive que ser... Ah, Gabriela, você se... Não! Eu tive que passar no fogo. E vou te dizer, eu não sei se eu vou passar de novo no fogo daqui a um tempo, ou se eu, sabe? Só Deus é quem sabe. Por quê? Porque Ele tá trabalhando em mim, no meu caráter. Então tem coisas que são tiradas e muitas coisas já foram tiradas. Então hoje, pra glória de Deus, eu vivo uma vida pra Deus. Não tento agradar o homem, o ser humano. Eu tento agradar a Deus. E muitas das vezes a gente é criticado, a gente é caluniado por tentar fazer as coisas que agradam a Deus, por ter pensamentos contrários do que o mundo tem, ou por ter pensamentos que a pessoa tá ali e acha que tem que ser. Não, mas isso vai ser a vida inteira, em qualquer lugar que for. O que eu quero te dizer é que, independente do que te aconteça, não desista. Não desista desse amor. Continua, persevere. Deus está com você. Deus está te sustentando. Deus está te guardando. Ele te prova esse amor todos os dias. Basta se lembrar de onde que Deus te tirou, o que Deus já fez na sua vida de maravilhoso, o que Deus já proveu em sua vida. Que amor maravilhoso é esse? Olha o sacrifício de Jesus, esse foi a prova maior de amor. Porque se Jesus não tivesse sido morto naquela cruz do Calvário, eu e você não teria chance de comunicar com Deus, de falar com Deus, de saber que a gente tem um Pai, de ser filhos de Deus. Porque antigamente era só para realmente, para os judeus, né? Era só para aqueles homens que realmente, né, conseguiam ouvir. Mesmo assim, era Jesus na causa mesmo, porque Deus poder ajudar a gente, né? Então, assim, independente dos erros, das falhas, não fica se culpando, não fica se angustiando, não fica se deprimindo, não fica deixando pensamentos negativos, palavras, vozes que não são de Deus, vozes de pessoas que não sabem nem de onde que você veio, que não sabem nem o que você já passou. Não deixa palavras te matarem. Simplesmente aquilo que edifica a sua alma, você guarda para você. E aquilo que não edifica, faz assim, ó, põe uma esponja no ouvido, entra no ouvido, sai para outro. Continua olhando para Deus, congregue. Vai numa igreja, fica firme. Se você não vai, e se você está, continua firme, congregando, sabe? Ajudando seu pastor, ajudando a obra onde você está, fazendo aquilo que agrada o Senhor dentro e fora, principalmente, sabe? Se empenhando mesmo. Mas, acima de tudo, busca essa intimidade todo dia com Deus, né? Na sua casa. Tira um tempo de qualidade, né? Um tempo para conversar sós com Deus. Por mais que você não estava vendo, tira esse tempo. Você vai entender os mistérios que Deus quer revelar na sua vida. Amém? Foi essa palavra que Deus falou no meu coração. Me desculpa se eu falei demais. Espero que tenha edificado a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus negócios, seus filhos. Que as bênçãos do Senhor se estendam até a 4ª geração do seu lar. E que toda maldição hereditária seja quebrada na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.